E se Deus pedisse para você amar alguém que constantemente te trai, você conseguiria obedecer? Ou iria questionar se isso faz algum sentido? Essa é uma das histórias mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais profundas de toda a Bíblia. Oséias era um profeta escolhido por Deus. Um homem íntegro, obediente, alguém que levava sua fé a sério. Mas, em um momento inesperado, Deus lhe dá uma ordem que parece absurda. Ele deveria se casar com uma mulher infiel. Não alguém que se tornaria infiel, mas alguém que já tinha um histórico de traição. O nome dela era Gomer. Imagine o conflito dentro de Oséias. Como alguém chamado para viver em santidade poderia se unir a alguém que representava exatamente o oposto? Ainda assim, ele obedece. Ele casa com Gomer, não por paixão, não por conveniência, mas por um propósito maior que ele ainda não compreendia totalmente. No início, tudo parecia seguir um curso normal. Eles constroem uma família, têm filhos, mas a ferida que Deus já havia revelado começa a se abrir. Gomer não permanece fiel. Ela volta aos seus antigos caminhos, traição após traição. E Oséias permanece não porque não sentia dor, mas porque havia algo maior acontecendo por trás daquela história. Menos algo que não era apenas sobre casamento, mas sobre a relação entre Deus e o seu povo. Agora me diz, você ficaria ou iria embora? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. E se prepara, porque o que vem a seguir só fica mais intenso. A dor de Oséias não era silenciosa. Cada traição de Gomer não era apenas uma quebra de confiança. Era como se pedaços do seu coração fossem arrancados, um por um. E mesmo assim, ele continuava ali. Mas chega um momento em que a situação se torna ainda mais extrema. Gomer não apenas trai, ela abandona. Ela deixa seu lar, seus filhos e mergulha de vez em uma vida de promiscuidade. Vai embora como se nada daquilo tivesse valor. Como se o amor de Oséias nunca tivesse existido. Agora, imagine o cenário. O profeta de Deus, respeitado, conhecido por sua fé, completamente exposto ao desprezo público. As pessoas olhavam e julgavam, alguns com pena, outros com desprezo. Afinal, que tipo de homem permanece fiel a alguém que o destrói desse jeito? Mas o mais chocante ainda estava por vir. Depois de tudo isso, depois da humilhação, da dor e do abandono, Deus fala novamente com Oséias. E dessa vez, a ordem é ainda mais difícil. Deus pede que ele vá atrás de Gomer. Sim, a mesma mulher que o traiu, que o deixou, que virou as costas para tudo. Deus quer que Oséias a busque de volta. Não para confrontar, não para se vingar, mas para amar, novamente. Isso não é só difícil. Isso desafia toda a lógica humana. Por que Deus pediria algo assim? E mais, até onde alguém é capaz de amar sem se destruir? Porque a próxima parte revela algo que ninguém esperava e muda completamente o sentido dessa história. Agora, a história atinge um nível ainda mais profundo e, talvez, o mais difícil de aceitar. Oséias sai em busca de Gomer. Mas o que ele encontra não é apenas uma mulher distante. É alguém completamente destruída pela própria vida que escolheu. Gomer não está livre, nem feliz. Ela acabou se tornando escrava menos sem dignidade, sem valor aos olhos da sociedade, descartada por aqueles que antes a desejavam. E então acontece algo que parece impossível. Oséias não apenas a encontra, ele decide comprá-la de volta. Sim, você entendeu certo. Ele paga um preço por ela. A mulher que o traiu. A mulher que o abandonou. A mulher que quebrou seu coração repetidas vezes. Agora está diante dele, sem nada. E mesmo assim, ele escolhe resgatá-la. Não com raiva. Não com vingança. Mas com amor. Um amor que não faz sentido para quem vê de fora. Um amor que ultrapassa orgulho, dor e até a lógica humana. E naquele momento, tudo começa a ficar claro. Essa história nunca foi apenas sobre Oséias e Gomer. Era sobre algo muito maior. Era um retrato do próprio Deus.
amando um povo que constantemente o abandona, que erra, que trai, e mesmo assim é buscado, resgatado e amado de volta. Agora, me diz, esse tipo de amor te inspira ou te incomoda? Comenta aqui. Você acredita que esse amor ainda existe hoje? E se prepara, porque o final dessa história vai mexer com tudo que você pensa sobre amor e perdão. O resgate de Gomer não foi o fim da dor, mas foi o começo de algo ainda mais profundo. Depois de comprá-la de volta, Oséias faz algo surpreendente. Ele não a rejeita, não a trata como alguém inferior, nem joga na cara tudo o que ela fez. Em vez disso, ele a convida para recomeçar. Mas agora seria diferente. Não seria mais um relacionamento baseado apenas em emoção ou impulso. Seria um compromisso reconstruído, com limites, com propósito, com restauração. Gomer, que antes havia escolhido caminhos de destruição, agora estava diante de uma nova chance. Não porque merecia, mas porque foi amada, mesmo sem merecer. E é aqui que a história revela sua mensagem mais poderosa. Assim como Gomer, o povo de Deus havia se afastado, buscado outros caminhos, traído sua aliança espiritual. E assim como Oséias, Deus não simplesmente abandona. Ele busca, resgata e oferece um novo começo. Mas esse amor não é permissivo. Ele transforma, ele confronta, ele chama para uma mudança real. A história de Oséias não romantiza a dor. Ela revela um amor que persiste apesar dela. Um amor que paga o preço. Um amor que não desiste facilmente. E talvez a pergunta final seja a mais difícil de todas. Você aceitaria um amor assim, mesmo sabendo que precisaria mudar? Porque essa não é só uma história antiga. É um convite